bem-vindos a mais uma aula. Nós já estamos caminhando um pouco com a nossa disciplina e já estamos chegando ao final desse nosso primeiro assunto, ou esse nosso primeiro nível aí de estudos. E hoje nós vamos falar então de um assunto também importante, que gera muitas dúvidas nas pessoas por vezes, né, e que a gente precisa trabalhar um pouquinho. Gente, hoje nós vamos falar sobre o emprego das letras. Por quê, pessoal? Algumas vezes as pessoas têm dificuldade em utilizar S, dois S's, C cedilha, o G, o J e assim por diante, né? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. É claro que assim, pessoal, nessa videoaula eu não vou conseguir esgotar todo o assunto, tá? E aí eu vou deixar a minha dica para vocês. Pessoal, para a gente saber a maneira correta de escrever as palavras, a gente precisa ter muita leitura, tá certo? Porque assim, pessoal, algumas vezes, qual é a regra? As palavras que têm origem no latim são escritas dessa forma, as palavras que têm origem indígena são escritas de outra forma e assim por diante. E aí é muito difícil a gente conseguir entender tudo isso. Então assim, pessoal, para vocês saberem quais são as letras corretas nas palavras, vocês precisam de muita leitura, tá? Essa é a minha primeira dica para vocês. Quanto mais vocês lerem, mais vocês vão se familiarizar com a escrita, né? E assim, pessoal, uma outra dica que eu já deixo para vocês. Caso vocês precisem escrever um texto, escrever uma redação, e aí vocês não sabem qual é a letra correta, o que vocês devem fazer? Troquem de palavra, encontrem um sinônimo, tá? Então, assim, sejam críticos. Será que essa palavra é com S? Será que essa palavra é com dois S? Será que é com C? Será que é com cedilha? E assim por diante, tá? E aí, gente, não tem certeza, o que vocês devem fazer? Substituam por outra palavra, tá bom? E com relação às provas objetivas que caem esse emprego das letras aí, em regra, vocês vão ter que avaliar a banca de concurso, vocês vão ver ali quais são as palavras mais recorrentes e isso depende de muitos exercícios de vocês. Pessoal, quais são as letras que a gente vai trabalhar hoje, que eu elenquei pra gente? Algumas pessoas têm dificuldade no uso da letra C, algumas vezes as pessoas têm dificuldade no uso de C cedilha, muitas vezes as pessoas têm dificuldade no uso do S, muitas vezes as pessoas têm dificuldade no uso do G e no uso do J. Tem outras letras também que são importantes. E como é que vocês vão saber? Dá uma consultada lá no seu material escrito, porque lá todas essas letras estão destrinchadas, tá? E infelizmente tem aí um pouquinho de decoreba para vocês saberem escrever de maneira correta. Até por isso que a gente não vai gastar aqui muitas videoaulas falando. Então, para as outras letras, passa lá no seu PDF, porque o material está completinho para você. Gente, então vamos lá. Primeira letrinha que a gente vai trabalhar, letra C. Gente, a letra C, se depois dela tiver A, O e U, ela tem som de, tá bom? Carro, com O, conferir, né? E assim por diante. Então, assim, pessoal, se eu utilizo o C e depois dele eu tenho A, O e U, o meu som vai ser de E, tá? A gente representa dessa forma. Agora, gente, se eu colocar E e I, o meu som vai ser de S. Tá bom? Essa é a primeira consideração que vocês têm que ter. Se eu tiver a letra C e ela for seguida de A, O ou U, eu tenho som de K, tá bom? Se eu tiver a letra C e ela for seguida de E e I, ela tem som de S, tá bom? Essa é a primeira consideração que a gente precisa fazer. Por exemplo, coice, né? Por exemplo, marcial, são palavras que a gente escreve com C e que tem som de S, tá? E agora, pessoal, além disso, vou apagar para despoluir o quadro para a gente falar sobre o C com cedilha. Qual é a informação que eu tenho que passar para vocês? Gente,
Às vezes, eu utilizo a letra C e tenho A, O e U. E eu não tenho som de K, eu tenho som de S mesmo. Para eu marcar isso, eu coloco a cedilha, tá bom? Então, eu só vou usar o C com a cedilha diante de A, O e U, para indicar que esse C, ele vai ter som de S, beleza? Vamos então dar uma olhadinha no slide para a gente entender a primeira utilização com a letra C. Então vamos lá, como eu disse a vocês, o C, quando depois dele aparece o E ou I, ele vai ter som de S, tá? Cedilha ou dois S, tá bom? Quando que a gente vai utilizar C com esse som de S junto com E ou com I? Pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó, Marte. Eu tenho aqui na minha palavra original esse TE aqui. Qualquer palavra, tá, que for derivada dessa raiz que tem o TE, vai ser escrito com C. Exemplo, marcial. Por que marcial é escrito com C? Porque lá na raiz eu tinha uma palavra que aparecia o TE, tá bom? E a mesma coisa se aparecer com to, por exemplo, torto. Essa é a palavra. Se qualquer uma que seja derivada dela, vai ser escrita também com C. Por exemplo, o verbo torcer. Por que torcer é com C e não com S? Porque lá na origem dela tinha to. Então, primeira regrinha para vocês, usa-se o C com som de S, tá? Se a origem da minha palavra estiver composta por T ou to, tá? Aí qualquer palavra derivada vai ter que ser escrita com C, sem cedilha, se for com E ou I depois dela, tá bom? Segunda regrinha para a utilização da letra C, pessoal, depois que eu tenho ditongos. Lembra do ditongo? Olha aí aparecendo de novo esses conceitos pra gente. Então vamos pensar lá, alguns exemplos. A palavra foi-se. Tem um ditongo aqui, professora? Tenho. Cadê meu ditongo? Tá aqui, ó. Vogal mais semivogal. Apareceu o ditongo, pessoal, eu vou utilizar C com som de S. Por que não é cedilha? Por que eu não posso fazer isso? Porque a letrinha que vem depois é a letra E. Não utilizo cedilha depois, junto com E, tá bom, pessoal? Outro exemplo, false. O que mais que a gente colocou lá? Coice. Todas essas palavras que tem um ditongo e tem um som de S depois aqui, ela vai ser escrita com C. Tranquilo, pessoal? E a última regrinha para a utilização da letra C, com som de S, é se as palavras terminarem com EC ou em ser, tá bom? Qualquer palavra, olhei para o final dela na hora de pronunciar, terminou com EC ou em ser, ela deve ser escrita com C, beleza? Alguns exemplos lá que a gente colocou, nem vou colocar no quadro. Empalidecer, olha o EC aí aparecendo, então deve escrever com C. Entardecer, novamente. Próxima que eu coloquei aqui, convencer. Apareceu ser ou em ser, essa palavra tem que ser escrita com C. Esse C, obviamente, terá som de S. Beleza, pessoal? Com relação ao uso do C com som de S, essas são as regrinhas que a gente tem, tá bom? Seguindo aí, vamos pensar em algo bem parecido, mas agora a gente acrescenta a cedilha, tá bom? Lembrando que a cedilha só é utilizada se a próxima vogalzinha, né, for A, O ou U. Não se utiliza cedilha diante de E ou de I, não precisa, tá bom? Quais são os casos em que a gente vai utilizar C cedilha? Anotem aí. Primeiro caso, gente, em sufixos assa, aço, são, sar, issa, isso, ansa, unça e usso. Muita coisa. Sim, gente, como é que faz para saber isso?
precisamos, obviamente, decorar essas terminações. Se vocês estiverem almejando aí algum concurso, que lá no edital coloque, tem aí essa possibilidade. Em regra, né, os concursos de carreiras policiais aí que já te exigem um certificado de curso superior, não cobram tanto esses detalhezinhos, tá? Geralmente são provas mais de nível fundamental, que vai cobrar isso daqui, e nível médio. Mas, obviamente, é bom que você passe por isso daqui, também para você redigir, fazer uma boa redação, tá bom? Então, primeira regra, você vai utilizar C cedilha, se eu tiver lá no finalzinho da minha palavra esses sufixos, aça, aço, são e assim por diante. Vamos olhar os exemplos? Barcaça, apareceu aça, então ele é escrito com C cedilha. Ricaço, a gente fala muito isso, né? Um tipo de aumentativo, esse aço aí. Sempre como um sufixo você vai utilizar com C cedilha. Armação, olha só, apareceu são, esse são, ele tem aí 2 S's, aguçar, carniça, sumiço, fiança, todas essas terminações, esses sufixos aí, pedem a C ou C cedilha. E a última regrinha dessa cedilha, se eu tiver ditongo. Ah, professora, mas aí eu não vou utilizar o C, igual você falou no slide anterior? Sim, olha só a diferença. Eu vou utilizar C sem a cedilha se depois eu tiver E ou I. Agora, em palavras que tem ditongo, tem um som de S, eu vou usar cedilha se, olha a diferença, feição. O que aconteceu aqui, pessoal? Tem um ditongo, ok, depois de ditongo a gente pode utilizar o C com som de S. Só que aqui, ó, eu tenho qual letra? A, tá bom? E para marcar esse som de S, eu tenho que colocar a cedilha, tá bom? Um outro exemplo que a gente pode colocar, arcabouço. Arcabouço. Tem um ditongo aqui, tem um som de S e depois eu tenho a letra O. Opa, é a letra O, então o meu C pede uma cedilha. Se eu não colocasse a cedilha aqui, gente, qual que era o som que eu ia ter? Arcabouco. Coloquei a cedilha, eu tenho arcabouço. Beleza, entenderam aí a utilização de C e C cedilha? Só para a gente passar para frente, para a gente recapitular, utilizo C com som de S, tá? Se eu tiver juntinho com ele E ou I, e se na minha palavra original eu tiver essas partículas T e TO, tá bom? Se eu tiver ser e em ser, e se eu tiver ditongo, tá bom? Primeiro caso, cedilha, eu vou utilizar diante de A, O e U, em 2 casos, se aparecer um desses sufixos que estão elencados aqui, e no caso de ditongos também, se a vogal que vier depois for A, O ou U. Beleza, pessoal? Com relação ao uso de C e C cedilha, vocês já sabem algumas regrinhas importantes que já te ajudam, já facilita a sua vida. Mas lembrando que existem algumas exceções para essas regrinhas e vocês precisam fazer muita leitura para entender. Além disso, obviamente, lá no seu PDF tem as palavras mais recorrentes nos concursos, dá uma olhadinha lá. Pessoal, vamos pensar no emprego da letra S. Seguindo, vamos apagar isso aqui tudo, vamos pensar no emprego da letra S. Então, a gente já viu, vamos marcar, a gente já viu C, a gente já viu C cedilha e agora a gente vai ver a letra S. Gente, o que acontece? O S, ele pode ter esse som surdo de S ou ele também pode ter som de Z, tá? Primeira coisa que eu falo para vocês, a letrinha S, tá? S. Quando eu tenho uma vogal mais a letra S e mais vogal, eu vou ter o som de Z, tá bom?
por exemplo, aí que a gente pode colocar inglesa, duquesa e assim por diante. Então, o S entre duas vogais sempre vai ter o som de Z. Fiquem aí atentos a essa primeira dica, tá? Então, para resumir, quando é que eu vou utilizar o S? Seja ele aí com som de Z ou seja ele com som de S. Vamos pensar nas possibilidades. Primeira possibilidade, se eu tiver alguns adjetivos que terminem com es, esa ou em se, tá bom? Por exemplo, rio-grandense. Se eu tenho para falar sobre a origem da pessoa, né, um adjetivo pátrio com esse final ense, eu devo utilizar com S. Outros exemplos, paranaense, catarinense, fluminense, parisiense e assim por diante, tá bom? Outros exemplos com essa terminação es e esa, né? Camponês, japonês, pequinês e assim vai, tá certo? Então, primeira regra, se eu tiver adjetivos pátrios ou características e no final da minha palavra aparecer es ou esa ou ainda ense, eu vou utilizar o S. Gravem essa informação. Outra possibilidade em que a gente utiliza a letra S, quando eu tenho os sufixos oso e isa, tá? Por exemplo, gasoso, apetitoso, afetuoso, papisa, poetisa. Sempre que a palavra terminar com oso ou isa, qual que é a letrinha que eu vou colocar lá? S, tá bom? E aí, como a gente percebe que a letra S entre duas vogais, na hora de eu pronunciar, o som que eu vou ter é o som de Z, porque o S entre duas vogais tem som de Z, tá bom? E também depois de ditongo. Ai, professora, mas você não falou que depois de ditongo eu deveria utilizar o C ou C cedilha? Sim. Agora, se a palavra tiver som de Z, aí eu vou escrever com S. Por exemplo, coisa. Vamos escrever o exemplo aqui no quadro, a palavra coisa. Tem um ditongo, sim, tem um ditongo, tem um som aqui, depois eu tenho o A. Esse S meu aqui, olha só, ele tá entre duas vogais, não é isso? Ele tem som de Z, tá? Não poderia de jeito nenhum colocar isso daqui. Por que eu não posso colocar isso daqui, gente? Porque eu teria som totalmente coiçá. E não é essa a pronúncia que eu quero a pronúncia de Z, coisa. Por que eu não poderia fazer isso daqui? Porque eu também teria o som de S, né? Coiçá. E não é esse o som que a gente quer. Então, depois de ditongo, se eu tenho o som de Z, eu vou utilizar S, não tem problema. Por que não é o Z, professora? Porque essa é a regrinha, tá bom? A língua portuguesa quis assim, a gente vai lá e aprende, tá certo? Seguindo aí, tá? Pessoal, infelizmente isso daqui é um pouquinho de decoreba, mas eu tenho certeza que vocês conseguem decorar tudo isso daí. Gente, em substantivos, o que é um substantivo? Nós vamos estudar isso aqui nas nossas próximas aulas, quando a gente entrar na morfologia, tá? Substantivos que terminam em ase, ese, ise e ose, tá bom? Tem uma palavra, um substantivo, e ele terminou em ase, ese, ise e ose, eu vou escrever isso com S também. Alguns exemplos para vocês copiarem. Frase. A frase. Que mais que eu coloquei para vocês? Osmose. Olha o ose. Metamorfose. E assim por diante. Então, se terminar em ase, ese, ise e ose, eu vou escrever isso com S também, tá? Não é com Z? Não. A língua portuguesa diz que é assim e a gente vai entender dessa forma. Olha só, gente. Se o verbo terminar em isar, tá bom, gente? Presta atenção nisso. Isso daqui é um detalhe importante. E isso daqui, em provas que pedem aí essa questão da ortografia, geralmente costumam colocar essa questãozinha lá, tá bom? Inclusive, já elaborei uma prova que eu coloquei uma coisa bem próxima disso daqui. Presta atenção, gente. Nos verbos, né, palavrinhas que indicam ação, que terminam em isar, eu vou escrever com S.
pesquisar, paralisar, improvisar, avisar, analisar, alisar e assim por diante. Então, se eu tenho verbo e ele terminou com izar, regra geral, eu vou escrever com S. Mas a gente tem algumas exceções e é para essas exceções que vocês precisam tomar cuidado, tá bom? Gente, olha só, a palavrinha catequizar. Ah, professora, é um verbo e terminou em izar. Beleza, mas na língua portuguesa ela é escrita com Z. Então essas palavrinhas aqui vocês têm que saber. Catequizar, batizar, hipnotizar e sintetizar. Essas palavrinhas são escritas com Z e não com S, tá bom? Gravem aí essas exceções. Repetindo, se o verbo terminar com izar, regra geral, você vai escrever com S. Exceto algumas palavras em que você escreve com Z. Quais são elas? Catequizar, batizar, hipnotizar e sintetizar, tá bom? E a última regrinha aí pra gente entender esse uso do S, né, quando ele tem som de Z agora, quando a gente vai escrever uma palavra no seu diminutivo, tá bom? Gente, em regra, o diminutivo inho, ele é agregado na palavra por meio do Z. Agora, se na origem da minha palavra eu já tiver um S, eu vou manter esse S. Vamos pensar um pouquinho? Pra gente encerrar essa história desse S? Olha só, lugar. Essa é a minha palavra. Se eu quiser falar lugarzinho, eu vou escrever com Z ou com S? Com Z. Lugarzinho. Se eu quisesse escrever essa palavra, seria dessa forma. Outra palavra. Café. Se eu quiser colocar cafezinho, eu vou escrever cafezinho com Z. Então, em regra, se eu quero escrever a palavra no seu diminutivo, eu vou escrever com Z. Agora, lá na origem da minha palavra, olha só. Luiz. Luiz. Eu já tenho um S na minha palavra. Se eu quiser fazer o diminutivo dessa palavra, o que que eu faço? Mantenho o meu S. Vai ser Luizinho. Opa, com S. Luizinho. Por quê? Porque na origem da minha palavra já era com S. Aí eu vou manter, tá bom? Olha só a palavra mesa. Eu já tenho o S aqui. Se eu for fazer o diminutivo, eu vou fazer mesinha. Porque no meu radical eu já tinha S. Beleza? Então, repetindo para vocês gravarem. Se eu quiser colocar as palavras no seu diminutivo, regra geral, eu vou escrever zinho com Z. Se no meu radical da palavra eu já tiver a letra S, eu vou deixar esse S lá e vou acrescentar inho. Tá bom, pessoal? Gente, então com relação a C cedilha e S, essas são as principais considerações que eu tenho a fazer. E a última informação que a gente tem que falar, que às vezes também gera dúvidas, é a utilização do G e do J, tá? Foram essas as letrinhas que eu preparei para essa aula de hoje. Uso do G e uso do J. Gera também muita dúvida. G e J, tá bom? Então vamos lá pensar, gente. Quando é que eu vou utilizar a palavra com G? Anotem no caderno de vocês. Se a minha palavra terminar com agem, igem, ugem, ege, oge, ágil, égio, ígio, ógio e úgio, tá? Professora, é muita coisa. Sim, concordo com vocês. É muita coisa. Muita coisa e, obviamente, é com muita leitura que vocês acabam vendo qual é a escrita correta das palavras. Mas, assim, na dúvida, essas regrinhas valem. Então, se eu tiver as palavras terminadas em agem, igem, ugem, ege, oge, ágio, égio, ígio, ógio e úgio, diante dessas palavras, eu vou utilizar G. Alguns exemplos aí para vocês gravarem.
malandragem, garagem, fuligem, vertigem e assim por diante. Outro caso em que a gente utiliza a letra G, se os meus verbos, ou seja, se as palavras que me indicam ação terminarem em ger e gir, tá? Eleger, reger, proteger, fingir, fugir. Se eu tiver essas palavras com essa terminação ger e gir, eu também devo escrever com a letra G. Beleza? Gente, uma particularidade aí que eu digo para vocês, se eu tenho os vocábulos gerir e gestão e todos os seus derivados, eu vou utilizar com G. Gerir e gestão, tá bom? Não confundam com outras palavras. Gerir e gestão. Todas as vezes que eu usar essa palavra e alguma derivada dessa palavra, eu também devo escrever com G. Olha só os exemplos. Digerir, digestivo, ingestão, sugerir, sugestão, sugestivo. Todas as vezes que a palavra tem gerir e gestão lá no seu meio, você vai escrever isso com G. E a última regrinha do uso do G, quando a palavra se inicia por A, tá bom? Por exemplo, agente, agência, agendar, agérrimo, ágil e assim por diante, tá bom? Vamos repetir então todas essas regrinhas de uso do G para vocês gravarem. Primeira regra, qualquer palavra que termine em agem, igem, ugem, ege, oge, ágio, égio, ígio, ógio e úgio. Se eu tiver alguma dessas terminações, esses ágio, égio aí, sempre com G. Se o meu verbo terminar com ger ou gir, também vou escrever isso com a letra G. Qualquer palavra derivada de gerir e de gestão também deve ser escrita com a letra G. E a última regrinha, se a minha palavra começar com a letra A e eu tiver esse som aí, eu vou utilizar também G, tá bom? Gente, duas exceções super importantes para vocês, tá bom? Que gera dúvidas, anotem aí. As palavras laje e pajé. As palavras laje e pajé, que as pessoas às vezes confundem muito. Essas duas palavras não são escritas com G, elas são escritas com J, tá bom? E geralmente a banca de concurso vai colocar para vocês aquelas palavrinhas que confundem mais as pessoas. Então coloquem um asterisco nas palavras laje e pajé, tá bom? Elas não são escritas com G, elas são escritas com J. Por quê? É uma questão de origem da palavra, não vai se enquadrar em uma regra, é uma questão de origem, né? A sua origem indígena e tudo mais. Beleza, pessoal? Já caminhando aí para o nosso final, para vocês gravarem uma regrinha para ter certeza que vocês vão utilizar o J e não o G. Quando é que eu vou utilizar a letra J, pessoal? Se eu tiver verbos terminados em jar e gear, tá bom? Exemplo claro, pessoal, a palavra viajar, tá bom? É um verbo que terminou em jar, tá bom? Outro exemplo que a gente tem granjear, é um verbo que terminou em gear. Todas as vezes que eu tiver um verbo e eu tiver esses dois sonzinhos, eu devo escrever essa palavra com a letra J, tá bom? Um exemplo para vocês, que é muito importante a gente pensar nas derivadas. O verbo no seu infinitivo é viajar. Todas as derivações, viajo, viajas, viaja, viajamos, qualquer uma derivação do verbo, uma conjugação desse verbo também deve ser escrita com J, tá bom? E granjear, a mesma forma, né? Qualquer flexão aí, qualquer conjugação que você fizer, você também vai ter que utilizar com J. Pra gente encerrar a aula de hoje, falando dessa questão de G e de J, olha só essas duas palavrinhas, viagem e viagem. Pessoal, uma está escrita com G e uma está escrita com J. Qual é a correta? Com G ou com J? Pensem aí para me responder virtualmente aí. Gente, o que acontece? As duas palavras existem na língua portuguesa, tá bom? A palavra viagem, enquanto substantivo, se eu quero falar a viagem, eu escrevo com G, tá bom? Pegando as regrinhas lá do uso do G. Agora, viagem com J, como é que a gente fala? É importante que eles viajem. Aí eu tenho uma
flexão ou uma derivação do verbo viajar. Percebem a diferença? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu escrevo a palavra viagem como um substantivo com a letra G. Agora, se eu tenho o meu verbo conjugado, viagem, eu escrevo com J, tá bom? Isso aí geralmente é um peguinho, as pessoas confundem muito. Pessoal, estamos finalizando então essa aula sobre a utilização, o emprego das letras. É claro que várias outras letras também geram dúvidas para vocês e tudo isso está minuciosamente destrinchado lá no seu material escrito, no seu PDF lá. Fiquem atentos, tá bom? E a gente se encontra na nossa próxima aula. Bons estudos e até lá!